Seja muito bem-vindo ao curso dinâmico de desenho. O que vamos aprender nessa primeira aula? Memória e observação. Será um exercício simples que eu quero que você faça bem tranquilo. A primeira coisa que você vai fazer, se você tiver a apostila impressa, é nesse espaço aqui, você vai desenhar duas coisas bem simples. Um nariz de perfil e uma pera. Do jeito que tiver na sua memória. Tente lembrar de como é uma pera e como é um nariz de perfil. Depois, você vai usar a imagem que vai aparecer aqui no vídeo para poder fazer o mesmo desenho. O objetivo é você ver a diferença entre um desenho feito de memória e um desenho feito por observação. Qual é a grande diferença? A nossa memória, ela não é capaz de guardar todos os detalhes. Quando a gente tenta visualizar uma pera, por exemplo, parece até que ela está bem definida na nossa memória, mas não está. E você vai ver isso quando fizer o desenho. Já quando você estiver vendo a foto, você vai poder observar os detalhes, cada curva, nuance, você vai perceber cada detalhe e vai poder representá-lo. Então, é só começar agora. Faça um desenho de um nariz de perfil e de uma pera. Se você tiver essa página, você vai poder fazer nela mesmo. Se não, faça numa folha de sulfite à parte, ok? Ok. Acreditando que você já fez o desenho do nariz de perfil e da pera, agora eu vou lhe mostrar um nariz de perfil que você deve fazer. Então você pausa o vídeo e fica olhando para esse desenho. Ou você pode baixar o link se eu deixar na descrição, ok? Então só basta pausar e fazer do jeito que você está vendo. Mas o que eu quero que você faça ao desenhar? Observe bem cada curva. Olha isso aqui, os ângulos. Se o nariz é mais para frente, se é mais para baixo. Não tente fazer correndo. Faça seu tempo, com calma. Depois que você pausar o vídeo, aí você volta agora para fazer o próximo desenho. O desenho da pera. Não tente sombrear, apenas as linhas. Novamente, o que é que você vai observar? Para qual direção está o talo? Está para lá ou está para cá? Veja que essa parte aqui é um pouco mais alta do que essa. Olha bem que esse lado não é exatamente igual a esse. Então tente fazer do jeito que você está vendo. Pause novamente o vídeo e faça o desenho. Aqui na apostila você pode ver o resultado de um desenho feito por imaginação e a mesma ideia de desenho feito através de observação. Ficou bem diferente, né? Bem, por que isso se dá? As crianças, elas aprendem a desenhar através de símbolos. Motivo pelo qual, se eu perguntasse para você nesse desenho aqui, o que é a casa, ou a árvore, ou a nuvem, você não ficaria em dúvida. Embora que isso, na realidade, não se pareça com uma casa. Também é difícil que você já tenha visto uma nuvem exatamente assim. Mas são símbolos, representam coisas e nós como que aceitamos isso. Esses símbolos ficam bem gravados na mente de toda criança. Só que, como diz o Pequeno Príncipe, algumas crianças que parece que continuam eternas. E verdade, o problema é quando essa criança se torna eterna sem se desenvolver em algumas técnicas. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos adultos desenha como criança, para não dizer todos. Aqueles que continuam a aprender ou a desenvolver a sua arte, o seu desenho, se tornam desenhista, como foi o meu caso e é o caso de outros desenhistas. Então, para a gente poder quebrar isso, se você já vem desenhando através de símbolos há tantos anos, nós vamos fazer alguns exercícios práticos. Talvez você já tenha me visto dizer que desenhar é uma questão de coordenação entre mão, olho e mente. Quando eu digo isso, eu estou citando o professor Bert Dodson, que escreveu um livro que em português chama-se Chaves do Desenho. E nele ele fala justamente isso, que desenhar é uma questão de coordenação entre essas três coisas. E todas elas estão debaixo de hábitos. E nós precisamos então desenvolver bons hábitos. Mas também elas precisam ser treinadas. Então vamos começar por treinar a sua mão. Você vai pegar uma folha de sulfite e vai desenhar algumas linhas na horizontal. Eu vou usar primeiro aqui a apostila, mas você pode fazer uma folha em branco sem problemas.
Eu vou usar a apostila mais para você observar o tamanho. Não é de uma ponta da folha até a outra, não. Mais ou menos 4 dedinhos. Não, também não fique marcando. Não é isso. É só para você saber a largura, ok? Então você vai fazer uma linha, ó, daqui até aqui. Ó. É provável que quando você vai fazer, você tente fazer assim. Ó. Você deve evitar isso. É o que nós chamamos aqui de linha entrecortada. O objetivo é fazer uma linha contínua. E como é que você faz isso? Você vai sentir mexer desde aqui o seu ombro. Você vai evitar mexer o pulso. Então puxa o traço de uma vez só. Fez forte? Então faça mais leve. Bem levezinho mesmo. Como se o lápis só estivesse passeando por cima do papel. Também evite ficar girando a folha, para que a sua mão possa ser treinada em vários ângulos. Depois você vai fazer assim, ó. Linhas ondulares. Mas vamos voltar para a linha na horizontal e reta. Eu vou usar agora uma folha em branco, para poder treinar bastante isso. Você sempre vai usar bastante esse exercício para poder se aquecer bem. Então aqui, ó, uma linha reta, novamente, e vai tentando fazer cada vez mais leve. Nesse exercício não precisa de nenhum lápis específico. Você pode usar um lápis 2B, um lápis HB, um lápis de escola, não tem problema. Então faz novamente, ó. Tenta fazer o mais leve possível. Talvez você perceba que sua linha está sendo meio assim, ó, ou na ponta ela fica assim. Talvez seja essa pressa, essa pancada que você tenha dado aí ao desenhar. Então faça bem leve. E se não estiver conseguindo, coloque a ponta do lápis bem pertinho do papel, mas sem riscar. E faça isso, ó, sem riscar. Tenta sentir o movimento. Aqui na ponta do lápis, ó, você pode segurar bem firme. O que você não vai fazer é apertar firme contra o papel. Então segura firme o lápis, ó, e faz isso. Ó. Novamente, ó. Novamente. Ok? Agora vamos fazer na vertical. Ó, ficou curva ali, ó. Não tem problema, tenta novamente, ó. Talvez quando você vá fazer essa ponta aqui, acabe você puxando também o lápis. Então tenta usar novamente o braço. Vamos fazer outros desenhos, outras linhas, né? Agora na diagonal, assim. Ó. Depois você faz na diagonal novamente, mas para o outro lado. E vá sempre tentando deixar o mais reto possível. Agora vamos fazer um desenho de um círculo. Assim, ó. Outro. Eu fiz embaixo, né? Deixa eu fazer aqui para você conseguir ver. Aqui. Aqui, ó. É provável que quando você for fazer, você tente fazer assim, ó. E parar, ó. Não faça isso. Você pode fazer continuamente, ó. Até você ver que o círculo ficou bom. Agora vamos fazer um quadrado. Ao desenhar um quadrado, você não deve fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. O traço, um traço só quebrando ele. Não, você vai fazer 4 traços, ó. Assim, assim. Como se fosse um jogo da velha. Lembre-se que quando você for fazer um quadrado, você não é obrigado a colocar a última linha aonde você começou ali, ó. Porque se eu fizer isso aqui, ó, isso é um quadrado? Não, isso é um retângulo. Então eu faço isso, ó. Aqui, aqui. Agora o próximo traço eu tenho que pensar. Bem, eu sei que não posso colocar aqui, então vou deixar aqui, ó. Aí esse restante, deixa ele para lá. Não precisa nem apagar, ok? Então vamos nós. Agora você vai fazer um outro quadrado maior. Poxa, eu estou sem espaço na folha. Posso fazer assim em cima? Pode. Mas percebeu que é difícil a gente desenhar algo em cima um do outro? Por quê? Desenhar é uma questão de coordenação entre mente, olho e mão. E a nossa mente, como que diz para nós que isso aqui é algo, é um objeto, é tridimensional, você não pode passar por cima. Isso não é verdade. Você pode sim desenhar por cima, não tem problema nenhum. Então você pode treinar aqui, ó. Esquece o que está embaixo e faz outro desenho aqui em cima. Vai tentando fazer o mais reto possível, mas sem neurose. Então, ó. Aqui. Aqui. Muito bem. Treina bastante isso, quadrados e círculos. Usando agora as costas da folha, a parte de trás, você vai fazer novos desenhos. São desenhos simples ainda, tá? Você não vai sair dessa primeira aula um super desenhista, não. É apenas para aquecer a mão. Então o que a gente vai fazer aqui? Novamente o círculo. Aí você pode brincar, pode cortar o círculo ao meio, cortá-lo novamente ao meio. Perceber que não ficou um círculo, ficou um oval. Então vamos ajeitá-lo aqui, ó. Vamos corrigi-lo. Fazer um quadrado.
fazer um triângulo e vai fazendo outras formas geométricas, ó, como um retângulo, um oval, agora proposital. Isso vai lhe ajudar a aquecer bem a mão. Depois de você fazer essa primeira aula, já vamos emendar na segunda, página 2 agora. Por que eu vou fazer isso? Para que você não tenha essa sensação nesse primeiro vídeo de que não aprendeu nada. Parece que você só aprendeu a fazer círculo e quadrado. Então vamos aprender algo mais concreto. E isso está na página 2. Então vamos lá, ó. O que eu quero que você observe primeiro aqui? O tema dessa aula é o encaixe linhas auxiliares. A ideia dela é tirada de um conceito de um pintor. O pintor que vamos basear essa aula é o Paul Cézanne. Então, o tema daqui, né, o encaixe linhas auxiliares, já nos diz como é que nós vamos começar os desenhos. Vamos começar por encaixá-los. Então, você vai fazer, por exemplo, um retângulo e colocar aqui dentro essa imagem. Ou aqui, ó, quase um quadrado, né, e colocar aqui a laranja. Além do encaixe, você tem um reencaixe. Então, você pode fazer a caixinha aqui e encaixar novamente ali, ó. Você vai fazer primeiro esse desenho aqui, da folha. Então, você não vai tentar desenhar assim, ó, por exemplo. Ora, isso não é essa folha, embora seja uma folha. Mas nós queremos desenhar essa folha aqui, com todos os seus detalhes. Então, vou observar a altura daqui para cá, ó. Então encosta aqui, ó, ela vem até aqui assim. Então, vou fazer uma curva aqui. Ela vem com a ponta para cá, ó. E ela faz isso. A outra vem para cá. Ela não encosta aqui ainda. Só ali em cima que ela vai encostar. Então ela vai vir mais ou menos até aqui. Aí eu faço assim. Esse aqui como se fosse um S. Aqui, ó. O talo é virado para lá e é abrindo. Como se fosse um V. E agora a curva daqui do meio. Tá todo atrapalhado agora esse desenho do meio ali, né? Então eu vou pegar a borracha. Ora, você observou que eu não estava usando a borracha até então? A gente deve evitar ficar usando a borracha o tempo todo. Use a borracha apenas quando você for já fazer o acabamento, ou reforçar as linhas, ou como nós chamamos aqui de reafirmação. Então fiz aqui, ó, venho para cá, faço assim. Faço aqui e aqui. Se você estiver usando a apostila, você vai fazer nela mesma aqui. Mas caso você não tenha a apostila aí, impressa, aí você pode pausar o vídeo e fazer o desenho. Mas antes faça o retângulo. Esse retângulo não pode ser largo demais, nem alto demais, senão a folha vai ficar diferente. Já que no tomate eu não tenho esse retângulo, então eu tenho que criá-lo. Ora, se eu criar aqui, ó, vai ficar um tomate bem estreito, então errei. Eu faço então para cá, ó. Agora, acho que agora está a mesma proporção. Eu vejo também que o tomate tem uma linha de eixo, mais ou menos aqui assim, ó. E aqui eu vou direcionando, mesma coisa, ó. Vejo os espaços aqui, ó. Faço para cá, aqui, faço aqui. Aí vi que essa curva aqui é mais assim, ó. Então vou detalhando o meu desenho, ok? Vou deixar você terminar sozinho. Daí você vai fazer essa manga aqui, numa folha à parte. Agora, independente se você tem apostila ou não. E aqui embaixo, você não vai fazer 2 desenhos, mas apenas um. Aqui está mostrando como é que começa um desenho. Você pode fazer uma cruz assim, ó, e fazer o desenho todo geometrizado. A sua primeira preocupação deve ser apenas com distância e ângulo, como está escrito aqui. Então, feito isso aqui, ó, veja a distância daqui para cá, ó. Venho para aqui, faço aqui, vou para ali, ó, assim, assim, assim. Ok, feito isso, agora eu uso a borracha. Então pego a borracha aqui, ó, faço isso. E vou arredondar o meu desenho, ó. Veja que eu não preciso seguir obrigatoriamente cada traço que eu tinha feito antes, não. Eles são apenas uma base, um esboço. É como talvez você já tenha visto uma casa em construção, não um prédio em construção. Então você tem ali as colunas e a base da casa, mas ninguém vai morar em cima da base apenas. Tem que construir as paredes.
e aí a casa vai ganhando forma. Mesma coisa o desenho. Essas linhas auxiliares ali são apenas a base. É em cima delas que nós vamos construir, mas elas não são a casa final. Ok. Daí eu posso limpar novamente o desenho e reforçar algumas linhas ou algumas partes do desenho. Eu não vou deixar todas as linhas grossas, ó, apenas algumas para destacar. Ó. Veja que há linhas, por vezes, que elas nem se fecham. Elas não se encontram. Vou lhe dar um exemplo aqui. Ó. Voltando lá para a folha, veja que aqui foi feito forte ó, e aqui meio que vai falhando. Ó. Então isso é proposital, é para você também colocando na mente de que essas linhas não precisam se fechar. E o cérebro ele sempre tem essa ideia de continuidade. Aliás, no seu desenho ficou assim? Se ficou, me conte aí. Vamos lá. Próximo desenho é esse daqui. Você vai usar as mesmas técnicas que eu acabei de ensinar. Então você vai pegar ali, ó, fazer a cruz. E daí fazer aqui, ó, os ângulos, ó. Buscar essa parte, aqui, ó, tudo geometrizado. Ó. Isso facilita muito para o seu desenho não ficar grande demais, nem pequeno demais. Fiz isso, aí daí, ó, borracha. E eu só vou precisar usar borracha porque eu fiz os traços mais fortes para você conseguir enxergar aí. Então venho para cá ó, e vou começar agora a arredondar, fazer os detalhes. Bem, isso foi apenas algumas dicas para nós começarmos o nosso curso. Nossa próxima aula, a gente vai desenvolver outras técnicas. Mas por que foi importante partir daqui? Tem uma frase aí na apostila, aqui abaixo, que diz que o começo é mais do que a metade do todo e projeta luz sobre muitas das questões que estão sendo investigadas. Isso foi dito em Ética a Nicômaco, esse livro aqui. Foi dito por Aristóteles. Então o ponto é, o começo é mais do que a metade do todo. Precisamos começar bem para desenvolver bem o curso. E nós começamos bem. Nós aprendemos nessa aula, primeiro, que desenhar é uma questão de coordenação entre mente, olho e mão. Dessa vez eu acertei. E aí, você deve fazer isso através de treinos. Deve treinar bastante. Use uma folha à parte para poder treinar e exercitar bem a sua mão. Também você viu que desenhar por observação é melhor do que desenhar por imaginação ou de memória, porque a nossa memória não guarda tantos detalhes quanto a gente acha que guarda. E se nós fizermos dessa forma, desenhar por observação, aí nós vamos começar a fugir do desenho simbólico e nosso desenho vai ficar mais vivo, mais real. Também é necessário, quando for esboçar, começar a fazer desenhos geometrizados, bem leves. E você precisa exercitar isso bastante, ok? Então, lhe aguardo agora na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.